Imagine que você está naquele sitezinho roxo, assistindo aos seus streamers favoritos, quando inesperadamente alguém te segue. Em um ato de curiosidade, você resolve entrar no perfil dessa pessoa e percebe que, apesar dela não ter foto alguma de perfil, possui alguns seguidores. Sem ligar muito, você continua sua vida, até que ao entrar no Twitter, você vê várias pessoas alertando sobre um possível hacker, e que infelizmente era o mesmo que havia te seguido. Pode parecer creepypasta, mas isso realmente aconteceu. E se você não acredita em mim, fica até o final desse vídeo, pois hoje eu vou falar sobre o ROS 312, o perfil que roubou mais de 13 mil IPs. Nas últimas semanas, uma quantidade exorbitante de tweets foram publicados falando sobre uma conta no sitezinho roxo. Um perfil misterioso, que teoricamente se tratava de um hacker que roubava o IP de streamers para promover discurso de ódio. Segundo os posts, a conta seguia a pessoa na Twitch e, não demorando muito, iniciava uma hate raid, que, para quem não sabe, uma hate raid é um ataque coletivo de ódio. E até aqui não temos novidades. Esse tipo de ataque sempre existiu desde que a internet é a internet. O que realmente intrigou as pessoas é que, segundo relatos, o perfil também roubava o IP de quem o visitava. E eu sei que é difícil de acreditar que você pode ter o seu IP captado somente de entrar em um perfil, mas acredite, é possível e eu vou explicar como. Se você utiliza muito a internet, então já deve ter ouvido falar daquelas extensões de navegador. Elas funcionam como uma espécie de aprimoramento, um recurso a mais que você instala e que pode te ajudar no dia a dia, como por exemplo o Google Tradutor, que com apenas um clique traduz uma página inteira de russo para o português. Só que isso não existe somente para navegadores. A Twitch conta com uma ferramenta semelhante a essa. Eu digo semelhante porque o recurso de extensão da Twitch é um pouco mais liberal. Como no Google, existe uma página cheia de extensões já prontas para você usar sem nem muito trabalho. Mas além disso, existe uma aba de desenvolvedor, onde qualquer um pode criar a sua própria extensão e instalar no seu perfil. E é aí que mora o problema. O fato de qualquer pessoa poder fazer isso abre espaço para a criação de códigos maliciosos. E se você pesquisar um pouco, vai ver que não é muito difícil de pegar o IP de alguém usando essa ferramenta. Mas Oda, ainda assim a pessoa teria que instalar a extensão maliciosa para ter o IP captado. Não faz muito sentido o que você está falando. Então, acontece que na Twitch você não precisa instalar nada. Se o streamer adiciona uma extensão à sua conta, todos que a visitam também vão possuir essa extensão. E isso acontece porque este recurso é executado automaticamente assim que você visita a página desse streamer. Qualquer pessoa pode criar códigos, eles são executados automaticamente. Acho que já deu para entender como o ROS roubou os IPs. Ele basicamente criou uma extensão que, ao ser executada, extrai o IP do usuário. Só que ainda uma coisa não está clara. Se o ROS queria mesmo era roubar IPs, então por que tanta gente anda dizendo que ele promove ódio? Pensa, quanto mais pessoas entrarem no perfil dele, mais IPs ele vai roubar. Então é presumível que ele tenha feito esses ataques para chamar a atenção das pessoas, fazer com que elas entrem no seu perfil, nem que seja para denunciar, e assim pegar mais e mais IPs. E se você está se perguntando por que alguém faria isso tudo, a resposta não poderia ser outra. É claro que é dinheiro. No mundo em que vivemos hoje, informação se tornou algo valioso. E por incrível que pareça, existem pessoas dispostas a comprar IPs a fim de obter informações pessoais dos outros. É claro que nem todo IP é comprometedor. Existe um negocinho chamado VPN. Mas caso a pessoa esteja desprotegida, apenas com uma busca simples é possível descobrir a cidade ou até mesmo o bairro que a pessoa mora através desses numerozinhos. Mas então, Oda, você falou aí sobre as extensões e os IPs, mas afinal, quem é o ROS 312? Bem, para responder essa pergunta, nós temos que ir ao início. Sempre quando esse tipo de mistério aparece, a primeira pergunta que deve ser feita é
quando isso começou. E para responder isso, eu precisava saber quais eram os primeiros registros do nick Ross312 e traçar uma linha do tempo para que as coisas fizessem mais sentido. Então, usando a ferramenta de pesquisa avançada, eu busquei no Twitter quais eram os tweets contendo esse nick no período entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021. Quando os resultados apareceram, tudo ficou ainda mais confuso. Os posts eram não denunciando o Ross por alguma coisa, e sim o elogiando. Ao que parece, o Ross era um usuário comum da Twitch, que além de participar de lives, também fazia algumas. Sempre que ele era mencionado em algum lugar, era positivamente. Então, por que ele faria isso? Por que ele deixaria de ser uma pessoa boa para espalhar o ódio na internet? A resposta é mais óbvia do que parece. Ele não fez nada. Ao que se tem de informações até agora, o verdadeiro Ross não é responsável por nenhum dos ataques que andam acontecendo na plataforma. As denúncias feitas sempre eram sobre um perfil contendo pelo menos um caractere diferente, seja no número, letras ou símbolos. E o que realmente fez as pessoas pensarem que o Ross312 era o suposto hacker foram prints iguais a essa, onde é mostrada a sua conta seguindo uma streamer que também sofreu ataques. Só que, olha só o plot twist, essa não é a conta original do Ross. Na verdade, os dois zeros aqui foram substituídos pela letra O maiúscula. E acredite, isso somado de todas as outras contas semelhantes foi convertido em um hate mais do que injusto sobre o verdadeiro Ross, que por conta disso acabou privando a sua conta do Twitter, onde o mesmo havia se pronunciado e afirmado ter parado de seguir as pessoas a fim de amenizar essa confusão toda. Tá, mas então por que esse suposto hacker usa o nick do Ross, você me pergunta? E eu te respondo, na minha humilde opinião, o verdadeiro autor desses ataques utilizou deste nick como um bode expiatório, como uma forma de mover toda essa atenção e culpa para a pessoa errada, a fim de se camuflar no meio de toda essa bagunça. Mas Oda, se não é o Ross quem está fazendo isso, quem é? Então, é um robô. Você que assiste aos meus vídeos com frequência entende bem do assunto, mas para quem não sabe, robôs ou bots são programas que automatizam tarefas. Ou seja, o perfil que está seguindo as pessoas e posteriormente roubando seus IPs é um código de programação. É claro que sim, alguém deve ter criado esse robô, mas até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, não se sabe nada sobre essa pessoa. O que se sabe é que esse bot cria várias contas com nomes semelhantes que no mínimo 13.000 IPs foram captados até agora e que aparentemente ele não vai parar tão cedo.